aí, meu irmãozinho? E aí, minha irmãzinha? Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Como sempre, eu espero e desejo que sim. Se não estiver, vai ficar, se Deus quiser. Paciência nas provações e fé que Deus está conosco. Antes de falar hoje sobre o assunto tão prometido, né? Eu prometi a vocês que acompanham os vídeos do canal, que é o Pacto das Catacumbas. Será que é um pacto realmente idealizado e planejado por teólogos da libertação? Já convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito, dar seu like se você gostar, compartilhar esse vídeo na maior parte de redes sociais que você puder, e aplicativo de mensagens como WhatsApp, Messenger, o que for. Você pode divulgar esse vídeo aí para onde você acha que as pessoas precisam ver esse vídeo. Olha só o que esse cara tá falando aqui. Manda o vídeo, ok? Que eu assino embaixo do que eu tô falando. Se eu estiver errado também, estou sempre pronto a me corrigir, não tem problema nenhum quanto a isso. Beleza? Vamos lá. Pacto das Catacumbas é um pacto que foi feito pela primeira vez por uma quantidade de padres que participaram do Concílio Vaticano II. Logo após o Concílio Vaticano II, na verdade, alguns padres sentiram esse desejo, né? E outros compartilharam esse sentimento, esse desejo de tomar essa atitude de fazer o chamado Pacto das Catacumbas, ou seja, um pacto feito nas catacumbas cristãs de Roma, onde os cristãos se reuniam em segredo, onde também eram enterrados, sepultados, na verdade, vamos colocar assim. E catacumbas são cemitérios subterrâneos, para resumir a história, né? É bem diferente do que conhecemos aqui, não é como se fosse, não, é realmente por debaixo da terra. Então, era lá que os cristãos eram sepultados, fossem eles mártires ou não. E o propósito desse pacto era firmar e confirmar uma aliança com a igreja, uma aliança também com os santos mártires, ou seja, não ter medo de anunciar o evangelho, não ter medo de denunciar as injustiças também, estar disposto a dar a vida pela verdade. Então, essa é a essência do Pacto das Catacumbas. O que acontece? Acontece que ninguém nunca criticou esse Pacto das Catacumbas até esse momento em que ele foi realizado novamente após o Sínodo para a Amazônia. Então, alguns padres lá se reuniram com esse mesmo propósito, né? Só que agora com uma nova linguagem, que inclui também os desafios, né, propostos pelo Sínodo para a Amazônia, manter o olhar para os pobres, o desejo de uma igreja mais pobre também, que não é nenhuma novidade, desde São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis já pedia isso da igreja, que ela fosse mais pobre, no sentido material mesmo. Papa Francisco também já veio com esse propósito também de uma igreja menos, vamos dizer assim, nem esqueci agora, uma igreja mais acessível, uma hierarquia mais próxima das pessoas, mais próximas do povo, né? Menos clericalismo, essas coisas, uma igreja realmente diferente. Não sei se a palavra retornar às origens é a exata, mas é uma igreja que realmente seja mais simples, né, em vários aspectos, e mais próximo das pessoas. Então esse pacto foi renovado. A questão é que foi colocado o seguinte: esse pacto foi feito por sacerdotes de esquerda. Na verdade, todo o sínodo é tido como um sínodo de esquerda. E acaba até sobrando para o Papa, como se ele fosse de esquerda, comunista e tal. Já falei isso várias vezes aqui no vídeo. A questão é, esse Pacto das Catacumbas, ele é um pacto feito por teólogos da libertação? Bom, antes é necessário ressaltar o seguinte: teologia da libertação, ela diz que se baseou no Pacto das Catacumbas. O Pacto das Catacumbas foi uma inspiração. Alguns dizem até que foi uma semente para a teologia da libertação. Quando, na verdade, quando alguém cria uma teologia, a pessoa pega vários aspectos da doutrina, de documentos e até mesmo de citações bíblicas para arquitetar ali uma teologia. É o mesmo caso da teologia índia, né, que existe desde os anos 90 e que está em análise da igreja por parte da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé.
e não foi condenada ainda, está em análise. Assim também como o rito amazônico, né, que foi suposto, lá que foi proposto, na verdade, no Sínodo para a Amazônia, ele não foi abolido, não foi descartado pelo Papa. O Papa deixou para ser analisado. A teologia da libertação, ela não tem embrião no pacto das catacumbas necessariamente. Entenda uma coisa. A teologia da libertação diz que se baseou também no Concílio Vaticano II. Ora, sabemos que o Concílio Vaticano II não é teologia da libertação. E não é porque a igreja quer se voltar um pouco mais ou bastante aos mais pobres, aos injustiçados, essas questões todas, não é por isso que ela vai se tornar uma teologia da libertação. É o próprio propósito da igreja que está indo neste caminho mesmo, né? O caminho também de denunciar, né, aqueles caras que só querem saber de acabar com o planeta e encher o bolso. A teologia da libertação também se baseou nas Sagradas Escrituras, em algumas citações, especialmente aquelas que falam de denunciar, né, o opressor, o tirano, o explorador dos povos, os escravizadores, né? Tem muito isso em Isaías. Então a teologia da libertação se baseou em várias coisas que não significam que essas coisas são teologia da libertação. Não, ela pegou coisas do concílio, ela pegou inspiração no pacto das catacumbas, pegou inspiração em algumas citações bíblicas e outros pontos também, e formou-se a teologia da libertação. E eu quero deixar aqui, abrir um parênteses para uma coisa. A teologia da libertação, ela não foi condenada pela sua essência em si. Ela foi condenada por exageros que vieram com o tempo. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que é o seguinte. Mesmo que a teologia da libertação voltasse, por algum motivo, como algumas pessoas estão aí até dizendo, né? Que ela voltou através até desse sínodo. Mesmo que ela voltasse, o problema, veja bem isso aqui que eu vou dizer agora, o problema não é a teologia da libertação em si. A igreja condenou a teologia da libertação por causa de exageros em alguns aspectos. A partir do momento que esses exageros sejam tirados, caso isso aconteça, a teologia da libertação poderia voltar. E poderia ser aceita pelo Papa Francisco, desde que corrigida seus exageros. Então, se prepara, porque caso isso aconteça, alguém vai dizer, agora sim o Papa é comunista, agora sim o Papa está abraçando uma heresia condenada pelos outros papas. Não. Se for tirada tudo que é exagero, tudo que foi erro na teologia da libertação, mas toda a teologia da libertação é um erro. Não. Ela se baseou, por exemplo, no Concílio Vaticano II, se baseou em Sagrada Escritura. Os exageros dela é que a igreja foi lá e condenou a teologia, ok? Só para abrir esse parênteses. Então, o pacto das catacumbas, ele foi supostamente, ou até mesmo verdadeiramente, uma inspiração para a teologia da libertação, mas não foi um ato de teólogos da libertação, ok? Esse agora também não. Nós temos lá padres sinodais, por exemplo. Tivemos padres sinodais ali, inclusive que era presidente delegado do sínodo, que não era de esquerda. Ele enfrentou até o governo da Venezuela. Então, temos também Dom Cláudio Umes, que ele se coloca nem sendo esquerda nem direita, moderado. A igreja não aceita essa qualificação, que nós sejamos de esquerda. Vimos no vídeo anterior que ele não é amiguinho de Lula, que ele não é simplesmente esquerda ou direita. O governo Bolsonaro foi também acolhido lá no Vaticano. O Bolsonaro não pôde ir, mas o Mourão esteve lá, que é o vice-presidente, e outra equipe, foram todos bem acolhidos e conversaram. O Papa Francisco até brincou com o Mourão. Então não existe essa inimizade da igreja com o governo brasileiro. Agora, claro, se a igreja vê erros nesse governo, ela vai criticar. Como também já relatou críticas sobre governos anteriores, por exemplo, sobre a própria Amazônia. Então, o Pacto das Catacumbas é um compromisso confirmado com os pobres. Então, não é porque a pessoa tem um compromisso com os pobres que ela é necessariamente da teologia da libertação, ok? Se surgir uma nova teologia da libertação aí, corrigida, ela poderá até ser aceita novamente pela igreja, ou talvez receber um outro nome, eu não sei, mas temos que ficar atentos para o que é fato e o que não é dentro da igreja. Não foi uma missa secreta, foi uma missa transmitida
abertamente, até também pela internet foi transmitida a missa. Então não houve nenhuma coisa ali secreta, não foi sem o conhecimento do Papa Francisco. Então o Papa Francisco tem total conhecimento da missa, do pacto das catacumbas, do que realmente está ali proposto. Então o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: o pacto das catacumbas não é um ato da teologia da libertação, é um ato de padres sinodais, ok? Eu não vou dizer para você que todos foram, eu acho que todos foram, mas pelo menos uma boa parte foi para esse pacto, realizar esse pacto. E em plena comunhão com o Papa Francisco, ok? Então eu acho que eu deixei bem claro para vocês. A teologia da libertação pode ter usado o pacto das catacumbas como uma de suas inspirações, mas não quer dizer que o pacto em si, o primeiro lá após o Concílio Vaticano II, tenha sido já um ato da teologia da libertação, ok? Então eu espero que tenha ficado entendido. Caso não tenha ficado, você pode perguntar aí, fique à vontade. O próximo vídeo também vai ser bastante interessante, só que não tem mais nada a ver sobre o sínodo. Creio eu que o último vídeo do sínodo eu só farei agora, quando o Papa publicar o documento final sobre o sínodo para a Amazônia. Beleza? Então até o próximo vídeo, obrigado. Até o próximo, fiquem com Deus e tudo de bom.